de hoje tem o contexto da preparação também para o jogo com a Londrina, que é dificílimo. Porque eles estão ainda apostando na chegada. Mas a rodada foi também, vamos ver o jogo do Bahia, mas o Vasco ganhou. E ao ganhar o Vasco, ele foi para 52 pontos. Portanto, também é um time que também tem gente atrás chegando, então ainda fica numa incerteza. O que é a certeza para nós? Que nós estamos absolutamente no controle da situação. E o controle da situação para nós significa praticamente não perder em Londrina, fazer pontos, é muito importante fazer pontos, depois tentar resolver aqui contra o Bahia no cruzamento dos demais resultados. Então, nós não temos nenhuma certeza, só temos uma certeza que temos que fazer pontos. Eu acho que é isso que tá na cabeça de todo mundo, porque não dá para prever absolutamente nada de quando a nossa definição vai chegar. Presidente, o senhor entrega nesse ano a presidência com alguns jogadores que, obviamente, estão finalizando o contrato e são dúvidas até para o torcedor, né? Se tem condições de jogar a Série A, não só na qualidade, mas talvez até alguns jogadores estejam parando, como o próprio Diego Souza, que hoje talvez até tenha machucado, a gente não sabe nem se volta para esse ano ainda, tem a questão da hérnia dele para ele resolver. Mas jogadores como, por exemplo, o próprio Diego Souza, Edilson, o próprio Biel, que é um jogador que pode ser contratado ou não, numa avaliação, né, do presidente, não só na questão como presidente, mas como futebol falando, teriam condições de jogar a Série A? Sim, acho que sim, depende, porque um time de futebol, muitas vezes, tu te surpreende com o resultado que tu pode obter no momento que o time fecha, no momento que o time dá liga, no momento que o time se entrosa, no momento que o time se coordena e passa a ter resultados. Essa história de que eu tenho dito e converso com muita frequência nas categorias de base, converso isso em várias situações. O time bom é aquele que tem pelo menos 7, 8 jogadores absolutamente comprometidos. Quem é que garante que 11 craques vai dar um time vencedor? Porque o futebol, muitas vezes, é uma questão de dedicação, é uma questão de esforço, é uma questão de profissionalismo, é uma questão, quer dizer, o dia que o craque for um competente profissional, que levar sua profissão a sério, o dia que o craque conseguir estabelecer para ele um padrão de comportamento profissional que é regrado, que é disciplinado, que treina, que se dedica e tem assim, talento para ser craque, esse vai enriquecer, vai jogar em qualquer lugar do mundo. Agora, o jogador que, para dar certo, é o jogador que se esforça, é o jogador que efetivamente está pronto para competir. Então, basicamente, o time de futebol se monta por vários fatores. Então, às vezes, pode pegar 10 jogadores médios, bons, e fazer um grande time. Aliás, aqui o Grêmio tem vários exemplos nesse sentido. Tem os times de 94, 95, 96, 97, tem os times desse próprio momento que nós recomeçamos lá em 2015, montamos um time que parecia, deu um time razoável, muito bom, o próprio time de 2007. Então, quer dizer, não se faz o conceito fechado de que só um time claro que com dinheiro, com acerto de diagnóstico, com bastante jogadores, com facilidade de ter jogadores mais competitivos e mais tranquilos, mais consolidados, é melhor, evidente, parece que facilita, mas também tem o trabalho de consolidação de um grupo que pode ser médio e fazer um time campeão. Eu não acredito que a receita seja por isso, que eu acho que aqui tem muitos jogadores que podem seguir adiante, muitos jogadores. Sinceramente, acho que o Grêmio tem uma base. Acho que nós precisamos, talvez, de uns 5, 6 jogadores de titularidade. Mas esse diagnóstico, todo mundo está vendo, todo mundo que está aqui dentro sabe, nós estamos preparando esse trabalho e a próxima direção, com certeza, terá essa avaliação dela própria também para fazer o que tem que fazer. Talvez muitos que estejam aqui vão continuar, outros podem sair, não importa. O que importa é que, nesse momento, estejam todos mobilizados para conseguir o objetivo que nós buscamos. Então, para mim, o que vale é isso, mas que o Grêmio tem uma base boa para começar a trabalhar e principalmente precisa contratar também para melhorar a sua qualificação, precisa, as duas coisas, e precisa continuar formando. Então, esse contexto todo está presente para nós. Presidente, até dentro desse processo que vai se encerrar com a gestão atual, com o Grêmio na primeira divisão, depende só da data, acho que isso aí é um consenso. O que pode ser feito, e é uma questão assim, o que pode na prática, ou até criar uma situação, para agilizar uma transição, mesmo talvez antes da eleição, se é que isso é possível, dependendo do número de candidatos, porque o Grêmio vai ter, possivelmente até, a confirmação de estar na primeira divisão, muito antes, até bastante tempo antes do final de todas as eleições que ele tem pela frente, eleição de presidente de conselho e de inscrição de chapas.
senhor chega a pensar em alguma coisa, olha, tão logo as coisas estejam definidas, que é a sua prioridade, é preciso, em nome do clube, criar uma situação de agilização, de transição, ainda que com candidatos e não ainda com o presidente eleito? É possível? Eu já anunciei isso. Eu acho que eu anunciei já várias vezes e anunciei, inclusive, eu acho que na última entrevista, que no primeiro momento em que nós tivermos já a nossa definição, eu vou chamar os candidatos que vão disputar no Conselho, ou vão disputar na Assembleia Geral, nos sócios, eu vou chamá-los e vou passar para eles todo o histórico e perguntar se eles querem, independente do que possa acontecer, se eles querem já resolver alguma situação. Sobre as óticas deles, evidentemente. Aquilo que for possível ao alcance de todos, que seja um consenso das duas ou três, sei lá, das representações políticas que tiverem, aquilo que for um consenso de todos, por que não tocar? A única coisa que eu acho esse ano, tem uma situação muito específica esse ano. Esse ano são 2 meses, praticamente, que tem para preparar. Claro que todo mundo está na frente. Tu vai ter que achar jogadores, tu vai ter que fazer pesquisa de mercado, tu vai ter que encontrar negócio, tu vai ter que encontrar uma série de situações. Mas este ano, como termina o campeonato para nós no dia 6 de novembro, nós teremos novembro, nós teremos dezembro e ainda teremos o início de janeiro, porque os campeonatos no calendário do ano que vem praticamente começam nos calendários anteriores. Então nós vamos começar o Campeonato Gaúcho praticamente lá pelo dia 20, não tem essa, mas por aí, mais ou menos. Então nós temos 2 meses e meio tempo de preparação. Olha, isso é uma raridade. E nós vamos adiantar o processo aqui, sim, fazendo essa interlocução com os candidatos que tiverem, e naquilo que for consenso entre todos, vamos avançar. É só ter autorização deles. O que não vai acontecer é eu me meter de pato a ganso e fazer aquilo que não está combinado com eles. Isso eu não vou fazer. Quer dizer, eu vou simplesmente seguir uma orientação daquilo que efetivamente seja um consenso das candidaturas que estarão presentes, das representações. Se o Renato for o consenso de todos, podemos avançar, mas quem vai disciplinar e quem vai comandar a discussão com ele depois do campeonato, depois do dia 6, os padrões de contratação, os padrões de como vai ser, a metodologia de trabalho, como eles pretendem organizar essas coisas, todos vai ser com quem vai efetivamente estar aqui. Presidente, se eu não me engano, quando o Grêmio entrou no G4 nessa Série B, logo depois de entrar teve aquele período de instabilidade, né? E o Roger, me recordo, chegou a falar que os jogadores não souberam lidar com aquele bom momento. Existia sempre aquela preocupação em relação ao emocional do grupo, enfim. Hoje, com essa classificação para a Série A quase que palpável, é também o momento de se ter esse cuidado especial. O Renato falou agora sobre a conversa que vocês tiveram com os jogadores. Essa é talvez a principal barreira que o Grêmio precisa ultrapassar para que não se torne uma euforia ou uma pressão essa confirmação matemática? Eu não vi euforia no vestiário, eu não vi isto. Eu vi ao contrário, eu vi um senso de responsabilidade muito grande. Porque se há uma coisa que todo mundo deseja é resolver o mais rápido possível, o quanto der, essa questão de classificação. Isso é o que eu percebo. Eu vejo que há um senso muito grande de responsabilidade nesse sentido. Então não é euforia, não é nada, absolutamente nada. Nem é para ter euforia. Nós temos um objetivo que, no conceito geral, se tornou uma obrigação. Então não tem euforia para a obrigação. Se nós estivéssemos disputando alguma coisa que fosse absolutamente importantíssimo, não, vamos combinar. Nós temos aqui hoje um compromisso praticamente de honra voltar. Acho que é isso que está acontecendo. E todo mundo tem essa noção exata para saber que não é um ambiente de euforia, que não é um ambiente de contentamento. Todo mundo está satisfeito com os desempenhos, com aquilo que possa ser, com a própria campanha. Mas, veja bem, não há ambiente de euforia. E acho que todo mundo está com essa coisa muito nítida na frente, muito organizada. Por isso que eu não tenho medo de que descambe, que se relaxe, que faça isso. Eu acho que chegou o momento, efetivamente, da definição e está todo mundo concentrado. Presidente, eu acho que a maioria de nós aqui convive, né, tem esse convívio com o senhor desde o início da sua gestão. Sim. Então nós já vimos o senhor nos bons momentos e nos momentos ruins também. Está chegando muito próximo do fim da sua gestão, né? E, como o senhor disse, o compromisso está quase sendo cumprido. Eu lhe pergunto a figura do presidente, mas também a figura da pessoa. Como é que o senhor está se preparando para viver esses últimos momentos da sua gestão, com o objetivo praticamente alcançado, esse objetivo colocado, e vendo que tanto tempo já passou, o senhor já passou por tanta coisa, como é que o senhor está vivendo esses últimos momentos? Somente penso no que temos que fazer nesse momento. Sinceramente, não fiz uma retrospectiva, a não ser aquilo que a gente possa imaginar de coisas boas.
né? E das coisas ruins. 8 anos não é um tempo curto. Eu talvez tenha sido presidente de mais longo prazo, de mais longo tempo sequenciado no Grêmio, né? Vivi tudo. Me diga o que eu não vivi aqui, né? Vivi início de um governo, de uma administração que era uma dúvida, uma incerteza, né, porque eu vinha de uma conjuntura política da fortaleza de um presidente, da representatividade de um presidente como o Fábio Koff. Fizemos um projeto para o clube, esse projeto, de certa forma, acabou já vencedor em 2016, começou em 2015, já teve um bom desempenho, mas 2016 sim. Fizemos aquele projeto de reequilíbrio, de autossustentação do clube, conseguimos sucesso nesse particular, viemos ser campeões da Libertadores, recuperamos a hegemonia do Campeonato Gaúcho, estamos 5 anos campeões, disputamos tudo, até o ano passado disputamos uma final de Copa do Brasil, fruto ainda de 20, mas disputamos semifinais, finais de campeonatos, Copa do Brasil, de Libertadores, tudo isso que todo mundo sabe. E também tive a dificuldade de conviver com uma queda. E essa dificuldade, graças a Deus, ainda tinha mais um ano para recuperar. E de tudo isso, por Deus, eu não valorizo mais os títulos, eu valorizo exatamente esse compromisso de retornar hoje, porque esta, para mim, é a obrigação do momento. Mas se eu fizer um balanço de tudo aquilo que nós fizemos, eu saio daqui extremamente satisfeito. Mas eu não fiz a retrospectiva ainda, porque não me sinto em condições de fazê-lo, e mesmo porque, né, eu estarei frequentando estádio depois de novo, estarei vivendo o Grêmio, estarei convivendo aqui dentro, não, claro, com responsabilidades, mas como torcedor, como observador, como pessoa que vai estar aqui dentro de uma maneira muito próxima sempre, porque eu sou gremista. Então, ninguém faz... ninguém passa por aqui e depois simplesmente, né, acaba esquecendo. O que vai acontecer, isto sim, eu estou louco de vontade para dar uma, vamos dizer assim, uma desopilada isso eu quero dizer assim, com maior sinceridade. Eu estou louco, não que eu não queira, mas eu estou louco de vontade de dar uma espécie de sumida de tanta aparição pública, de tanta justificação que a gente tem que dar. A gente fica muito exposto. Não é que não tenha responsabilidade sobre isso, tem muita responsabilidade sobre isso, mas são muitos anos na minha vida, não apenas como presidente do Grêmio, mas de toda uma sequência que tive, de responsabilidade de todas as ordens que tive, de muita exposição pública. E chega numa hora que a gente efetivamente se dá conta de que precisa dar uma baixada. Hoje eu penso muito mais nisso do que qualquer outra coisa. Romildo, também com essa questão que o Renato tem citado da logística em alguns jogos, tem como fazer alguma adaptação nessa reta final ao planejamento que já esteja feito para daqui a pouco garantir um pouco mais de tempo de recuperação aos jogadores ou reduzir esse deslocamento, esse tempo de deslocamento no caso? Tem como fazer algo nessa reta final que vocês ainda estão considerando por conta da proximidade de alcançar essa pontuação para o acesso? Não, nós temos ainda... Nós vamos jogar agora em Londrina, vamos a São Paulo, retornamos a Londrina, essa é a logística. Depois voltamos para casa para jogar contra o Bahia. Aí assim, aí nós vamos lá para Recife e depois retornamos para o Rio de Janeiro para jogar contra o Tombense. E ainda fica o jogo do Náutico, né? Fica o jogo do Náutico e Brusque. Então nós temos Náutico, Tombense, quer dizer, eu já estou em Recife, mas fica essa logística bastante complexa de tu ficar um tempo fora, porque tu vai jogar 2 partidas fora, que é Recife, depois o Rio de Janeiro. Eu não tenho a definição ainda se nós vamos ficar o tempo inteiro lá ou não, mas é uma situação que a gente vai ter que examinar, então nós só vamos conseguir jogar depois de volta aqui contra o Brusque no dia 6. Não tenho que se queixar, olha, de vez em quando a gente se faz essa queixa porque a gente estava acostumado ano passado a jogar praticamente com voos fretados, né? Era uma barbada, quer dizer, com a pandemia e tudo mais, havia condições, havia, de certa forma, até um certo financiamento, mas as nossas dificuldades também são dos outros, né? As nossas dificuldades, nós saímos de Porto Alegre, vamos a São Paulo, ao Rio, capitais, mas tem time que sai do interior e vai para buscar um avião no outro. Então, sinceramente, às vezes a gente se queixa de barriga cheia. Mas como a gente também tem o aspecto de preservar muito a integridade física dos jogadores, todo mundo se preocupa com isso, porque a consequência disso, ela existe até de uma maneira bastante comprometedora. Tem jogadores e todo mundo sente uma logística pesada, né? Nós vamos sair domingo, nós vamos jogar sábado à tarde, mas vamos chegar aqui, vamos sair de São Paulo, nós vamos sair para São Paulo às 7 da manhã de Londrina, no domingo, né?
Então, veja bem, aí volta, chega aqui, ainda vai para o treino, faz a dessopelação, depois no dia seguinte treina de novo, aí tem uma semana inteira para se preparar. Então, a logística está acompanhada exatamente de uma carga de treinos e de trabalhos que se influencia muito na recuperação orgânica dos jogadores. Então, eu não tenho queixa da logística, mas a gente tem que ter um cuidado todo especial, e quando se fala nisso é porque tem que preservar exatamente e preparar e organizar e coordenar um trabalho de recuperação permanente. Então, eu não me queixo da logística, mas sei que ela influencia bastante no sentido de recuperação dos jogadores. Obrigado, presidente.